já estamos aqui em direto. Muito boa noite, bem-vindos. Boa noite. Ora, só aqui enviar já uns convites. Muito boa noite a todos. Boa noite. Ora, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um direto. Certamente já viram nos meus stories quem é que eu tenho aqui hoje para vos contar uma história maravilhosa. A nossa querida entrar. Ora, vamos ver se ela consegue aqui entrar. Ora, aí está. Boa noite, Boa Daniel. noite, Vera. Estás boa? Estou e tu? Também, também. Como é que está tudo aí do outro lado do oceano? Está tudo corridinho? Tá, claro que sim. Isso é que interessa. Daniela, então hoje estamos aqui para que contes a todas estas pessoas que nos têm aqui acompanhados, contes um bocadinho da tua história. Portanto, para quem é a primeira vez que está aqui connosco, eu gostaria aqui só de fazer assim uma pequena intervenção, portanto, para que percebam o que é que são estas lives. Portanto, basta irem também às minhas stories, ao IGTV, vão encontrar todas as lives que já fizemos esta semana. Portanto, na próxima segunda-feira, dia 8, tanto eu como a Daniela também vai fazer um desafio de 15 dias, onde nós vamos apresentar todo o nosso trabalho, portanto, tudo o que nós fazemos e desta forma, portanto, quem quiser agarrar esta oportunidade connosco, basta inscrever-se, ok? Deixando uma mensagem, tanto para mim como aqui para a Daniela, porque a Daniela também vai fazer este desafio, e desta forma poder participar neste desafio e conhecer toda esta oportunidade. Pronto, esta semana aqui falámos disto, portanto, tu és o anjo aqui da Daniela, da Cláudia, e é verdade, nós ouvimos isto muitas das vezes e é precisamente sobre estas transformações que nós vamos falar hoje um pouquinho. Então, eu vou falar se calhar no fim, porque eu acho que já está toda a gente desejosa de conhecer aqui a Daniela. Portanto, quem ainda não ouviu a sua história, e temos aqui a Micaela, que eu também tenho a certeza que a Micaela não conhece ainda a tua história. Bem-vinda, Micaela. Portanto, muito bem-vindas a todos. Daniela, portanto, queria aqui que contasses um bocadinho da tua história e para começar, porque eu acho que é importante as pessoas saberem como é que tu chegas aqui, não é? Portanto, hoje em dia tu fazes FM a tempo inteiro, portanto agarraste esta oportunidade a 100% na tua vida, mas isso não foi sempre assim, não é? Portanto, como é que a FM entra na tua vida? Portanto, a FM entra na minha vida porque eu precisava mesmo de perder peso. Eu tinha aqui 23 quilos a mais que dificultava-me aqui a andar. Eu tenho aqui um problema nas costas que o peso não ajudava e o médico volta e meia dizia: Daniela, temos que perder peso, estás a aumentar. Mas isto acontece, Vera, porque eu tive uma depressão muito grande, onde tive que tomava 8 comprimidos por dia para estar de pé. E então, é claro que essa Daniela desleixou-se, deixou de cuidar dela, deixou de gostar dela. E então, quando o médico alerta-me, disse: Não, eu tenho que me cuidar. Mas eu tive uma conversa tão boa com a enfermeira, porque muita gente, Vera, já me tinha dito: Estás mais gordinha, mas eu não ligava, até me chateava, me chateava mesmo. E então a enfermeira disse-me: A Daniela é jovem, a Daniela tem que cuidar de si, já está aqui com um grau de obesidade grande e se quer ter uma vida melhor, mais saudável, então por que não pensar em perder peso? E eu recordo-me que nesse dia saio aqui do consultório e normalmente demorava aqui uns 20 minutos a andar a pé, não é? E o meu pai disse-me assim: Filha, queres que eu te vá buscar ao médico? E disse: Não, pai, eu vou a pé. Bem, a minha mãe achou que eu tinha batido com a cabeça em qualquer sítio porque a filha dela não andava a pé porque não tinha vontade, não é? Entretanto, eu vou pesquisar nas redes sociais, mas antes disto, eu estava a falar com uma cliente minha onde eu trabalhava, em cabeleireiro, sobre o programa que ela estava aqui a falar. Só que ela, Vera, como tu sabes um bocadinho da minha história, eu recebi um ordenado mínimo. E ela disse-me assim: Daniela, este programa é caro para ti. Eu, ok.
Ou seja, ela acabou aqui um bocadinho por julgar o livro pela capa. Mas eu não fiquei por aí, porque o que eu precisava que ela me dissesse era o nome do programa. E eu comecei a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar. Entretanto, vejo um vídeo teu, um vídeo teu, onde tu falas sobre a perda de peso e sobre os ganhos. Confesso que na altura despertou-me aqui os ganhos, mas o que me despertou mais foi a capacidade, como tu falavas, a confiança que tu transmitias, e eu pensei, eu vou falar com esta mulher, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu sei que ela vai estar lá para dizer. Então foi aí que eu comecei, que eu falei contigo, falávamos tarde, não é? Porque era a hora que eu conseguia falar contigo e que tu mostraste-me que eu conseguia ter aqui uma alternativa e que nunca ponderaste o facto de eu ter dinheiro ou não. Deste-me a oportunidade. E então fui aí. Eu comecei a perder peso, passado um mês tu desafiaste-me, mas desafiaste-me com uma palavra que eu fiquei chocada no momento, confesso, mas foi a melhor coisa. Daniela, tu primeiro perguntaste se o cabeleireiro era meu. Eu disse que não, que era o meu sonho na altura. E então tu disseste-me assim, e por que não lutarmos por um cabeleireiro teu? E tu sabias o quanto eu gostava dessa profissão. E eu disse, bem, a primeira coisa que eu lembro-me que te perguntei foi se eu precisava de investir alguma coisa. Porquê? Porque a Daniela recebia um ordenado mínimo e era complicado, porque eu só trabalhava para pagar contas. E eu recebia aqui um ordenado, Vera, e passado um dia ou dois e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para ir ao médico, não tinha dinheiro para comprar uma peça de roupa, nem às vezes para encher um frigorífico em casa. E quando tu falas-me disto, eu pensei, bem, ela disse-me que não tinha nada a perder. E eu falei de que eu queria 50 euros. E tu até disseste, tu até disseste, oh miúda, tu não sabes a oportunidade que estás a agarrar. Bem, eu feliz da minha vida, 50 euros para quem não tinha nada, não é? Não sabia o que é que vinha a seguir, não é? Comecei a trabalhar, não é? Claro que segui aqui todos os teus passos, tudo o que tu me dizias, assim um bocado baralhada, mas sabia que aquele era o caminho, não é? Porque quando nós estamos a aprender, nós estamos aqui em estágio e não sabemos, mas se alguém nos transmite confiança que tem que ser feito desta forma, então eu dizia aqui em casa, olha, falei com uma pessoa para fazer parte de uma empresa que disse que eu ia ganhar mais de 50 euros e eu acho que ela assim um bocadinho maluquinha, mas ela transmitiu-me, e já te falei disto, era, ela transmitiu-me tanta confiança que entre ficar onde eu estou, que não sou reconhecida, que só trabalho horas e horas e chego a cada início de mês e nunca tenho dinheiro para nada, então vou fazer. Eu recordo-me que quando eu comecei a trabalhar, não é? E que as pessoas começaram a ver as minhas publicações e lembro-me perfeitamente que até chegaram a ir ao cabeleireiro para levantar a minha bata. Na altura a Daniela era assim um bocadinho envergonhada e não gostei muito disso, mas não interessa. O que interessa é que a minha transformação começou a servir de exemplo para os outros. Entretanto, é claro que no meio disto tudo, e começo a ver, caramba, estou a mostrar a minha transformação e já consigo ter aqui uma possibilidade de ganhar mais alguma coisa. E fui assim, não é? Que começo neste mundo fantástico, através de uma perda de peso. Eu lembro-me inclusivamente, portanto, o teu segundo mês ali de trabalho, que eu te disse, Daniela, já fizeste ali as continhas, já sabes o que é que aconteceu, o que é que aconteceu quando eu te falei nisso, portanto, que tu já tinhas estado a ver, não é? O que é que aconteceu? É assim, Vera, quando nós fizemos as contas que tu disseste que eu ia ganhar, eu recordo-me perfeitamente que eu contei todas as dívidas que eu tinha para pagar e que sobrava muito dinheiro mesmo. E depois eu lembro-me de ter falado contigo que eu disse, isto não deve estar certo, porque eu já paguei isto, portanto tinha aqui uma série de coisas e ficava aqui muito dinheiro. E como tu sabes, o meu primeiro sonho que eu queria realizar era ter a minha cama de paletes. Porquê? Porque a minha cama que eu tinha já estava um bocadinho aqui destruída, não é? Nunca tive outra cama. E então a cama tinha um valor de 150 euros. Eu não podia dispensar 10 euros do meu ordenado. Quando eu olho para as contas, depois de tanto fazer, que eu percebo que o meu primeiro sonho consegue ser realizado, porque era um bem essencial para mim, conseguir me deitar numa cama
que fosse estável por causa da minha coluna, exatamente. Mas foi, olha, foi a melhor sensação, porque eu contei várias vezes e depois poder ligar para alguém e dizer, olha, pode fazer a minha cama de paletes, não tem preço, não tem Sem mesmo. dúvida. Lembro perfeitamente quando tu me enviaste a fotografia da tua cama de paletes, foi fantástico. Mas depois disso já houve aqui outros sonhos, portanto, Porto Santo, que na altura hum, para mim eu achava que para vocês que estão aí tão perto do Porto Santo que seria fácil, não é? Depois então percebi a tua dificuldade e que realmente era um sonho, e Porto Santo é mesmo muito bonito. Portanto, como é que foi ir ao Porto Santo que já não ias há uma data de anos, portanto? E já não ia ao Porto Santo há 11 anos, portanto, o Porto Santo estava completamente diferente, até tinha uma promenade e isso tudo. Para mim, o Porto Santo, para quem não sabe, eu adoro o mar. Aqui na Ilha da Madeira temos mar a toda a volta, mas o Porto Santo tem um sentido especial porque a areia, porque é um sítio paradisíaco para mim, pronto, é por isto, não é? E então, quando eu faço aqui as minhas contas, esta luz foi abaixo, mas continuamos, ok? Quando eu faço aqui as minhas contas e vejo que realmente falo isto contigo e aquilo que acontece é que eu posso fazer compras, porque tinha perdido peso, não é? E no entretanto já podia mudar aqui o meu vestuário e poder almoçar e jantar fora, poder ir a um restaurante e escolher o que nós queremos comer, porque eu adoro lapas, não é? Adoro lapas, e então aqui poder escolher exatamente e entrar naquele barco, Vera, foi a melhor sensação do mundo. Foi o realizar de um sonho que eu não fazia há 11 anos. Porque o Porto Santo parece que não é uma viagem, na altura não era uma viagem tão barata para mim, ok? Estamos a falar de 500 euros com despesas também aqui da estadia, de comer, da estadia, de comer, disto tudo. E claro que sem dúvida nenhuma, e fiquei muito feliz porque pude fazer isto tudo sem ter que abrir a carteira e contar, isto vai-me faltar para isto, ou vai-me faltar para aquilo. Pronto, fez aqui toda a diferença nesse sentido e é um lugar que eu recordo sempre. Sem dúvida. Eu já lá estive, já tive a oportunidade também de lá estar e realmente é um lugar lindo, 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 a voltar. A voltar. Daniela, portanto, nós começámos, portanto, toda a gente já percebeu que tu estás na Ilha Madeira, mesmo quem não te conhece, portanto, temos aqui um oceano a dividir esta distância, não é? Portanto, isto também para que as pessoas percebam que, efetivamente, independentemente a distância, é possível, não é? E isso começou contigo, inclusivamente foste a pessoa da minha equipa com quem eu comecei de mais longe, e foi muito engraçado porque tu começaste em maio, junho, e eu lembro-me que nós começámos a falar de eu ir, e há uma altura que eu te digo, ok, então vamos bater 15 e quando tu fores 15%, eu vou à ilha. E foi muito giro quando tu atingiste os 15%, que mandas a estrutura e agora? Então, em novembro de 2018, nós, também um sonho meu, não só o ir ter contigo e poder nos conhecer pessoalmente, mas o ir visitar também a ilha foi fantástico. E eu lembro-me que um dos teus medos, podemos por aí dizer, que era o falar em público, portanto, e tu há pouco estavas a dizer, Daniela lá atrás era uma pessoa super envergonhada. Qual foi a sensação de, pela primeira vez, porque foi a primeira vez, tu contares a tua história, portanto, numa sala com à volta de 60 pessoas, eu acho que até éramos mais de 60. Qual foi a sensação? É assim, confesso que no início estava aqui um bocadinho nervosa porque, portanto, devido à depressão que eu tive na altura, dava-me aqui alguns ataques de pânico, não é? Ataques de pânico em estar em sítios fechados e então conviver com pessoas assim, que estavam todas a olhar para mim, não é? Foi assim uma sensação estranha no sentido de nervosismo. Aquilo que acontece é quando eu começo a contar a minha história, eu noto, naquele momento o clique foi tão grande que era isto que eu queria fazer. Porquê? Porque tinha aquelas pessoas todas a olharem para mim e muitas a se identificarem com a minha história. Comecei com nervosismo, mas lembras-te, Vera, que tu disseste, imagina, ela nem queria falar, mas depois não se calava. De Portanto, foi verdade, muito foi, bom mesmo. Sim. foi maravilhoso mesmo. Daniela, entretanto, há aqui muitos outros sonhos realizados, porque depois também vieste ao continente, já vieste buscar o teu carro também uma outra vez que vens ao continente a um evento. Hum, É claro que quando tu vais receber o teu carro, há ali um impacto, mas
E como é que é chegar à Madeira com um carro FM? O primeiro carro na Madeira. É Hoje já assim. não é e mais virão, mas naquele momento era o primeiro carro na Madeira. Qual foi a sensação? É assim, Vera, subir aquele palco e ir buscar um carro foi uma sensação única. Para já porque eu não sabia que era o primeiro, ok? Era o sonho que eu queria realizar porque eu não tinha carro. E o facto de não ter carro e saber que uma empresa podia me pagar um carro e só tinha que fazer as coisas direitinhas como tu ensinavas. Toda a viagem, tudo aquilo que envolveu. Eu recordo-me de ter saído do palco e chorar. A minha adrenalina era tanta e era tanta alegria que era isto que eu sentia. Chegar à Madeira com um carro FM é uma sensação única, porque eu conduzo todos os dias aquele carro e olho para aqueles emblemas com muito orgulho, porque é o que eu gosto de fazer. E tê-lo representado num carro que eu posso passear, que eu hoje escolhi o meu carro, não é? É, é uma sensação única, sem dúvida nenhuma. Todos os dias eu olho para aquele carro e sei o que eu tive que trabalhar para eu ter e o quanto eu sou orgulhosa de fazer parte desta família. Portanto, foi fantástico porque tinha a minha sogra à minha espera, não é? E pessoas da família e toda a gente queria ver o carro. Foi lindo, mesmo. Muito bom mesmo. Sem dúvida que ter este reconhecimento, portanto, não só as comissões que a FM nos paga, como ter um carro pago, é maravilhoso mesmo. Daniela, entretanto, e ainda não falámos aqui desta parte, portanto, já falaste de teres cabeleireira, portanto, 20 anos de cabeleireiro. Sim. E 20 anos. Sim, sim, diz Vera, desculpa. não, eu queria que Então, tu falasses mesmo sobre isso e como é que tu decides, portanto, deixar uma profissão de 20 anos, não é? Porque muitas das vezes nós achamos que aquela profissão que nós temos que é certa, não é? Temos um lugar certo, mas também já falaste nisso, era algo que só dava para pagar as tuas contas. Portanto, como é que era a Daniela cabeleireira e hoje esta é a Daniela empreendedora? a Daniela cabeleireira é assim. Eu, quando comecei a profissão, Vera, confesso que era o que eu mais gostava de fazer, porque eu sempre gostei de ter aqui contato com pessoas e sempre gostei de falar, mas chega uma altura da minha vida que era isto, era trabalhar só para pagar contas e não tinha progressão na carreira, ou seja, recebia sempre o mesmo, da parte da entidade patronal não recebia aquilo nenhum reconhecimento. O que é que me motivava? Para além da Daniela ter excesso de peso e não se sentir bem com ela própria. O que me motivava eram os meus clientes, que eles sim, eles diziam, Daniela, gosto do teu trabalho. E todos os dias eu acordava com a intenção de fazer sempre melhor por eles. É Claro. claro, exatamente, era este o meu porquê, eram os meus clientes, era fazer por eles. Mas era uma Daniela muito triste, era uma Daniela que colocava-se por trás de um sorriso, onde raramente as pessoas achavam que eu estava mal, ok? E mostrava sempre esta alegria, mas muito sinceramente este coração era muito triste nisso. Não, aquilo que eu transparecia para a rua não era a Daniela. Depois, é claro que começa a fazer o programa de perda de peso, as pessoas começam a perguntar, depois eu começo a perceber que a FM realmente podia-me realizar muitos sonhos, como ainda realiza e vai continuar a realizar. A Daniela aqui começa a perceber que há vida. Eu antes sobrevivia, Vera, agora eu consigo viver. E depois eu recordo-me perfeitamente que fui falando contigo e cada vez que eu tinha mais um reconhecimento da tua parte ou da FM, cada vez puxava-me mais para o outro lado. E há uma determinada altura que eu começo a perceber que eu já não estava lá. Eu ia lá fazer os meus trabalhos, mas todos os bocadinhos que eu tinha, e tinha que falar era com as minhas filhas, tinha que falar contigo, tinha que falar com a minha equipa, era assim que eu me motivava. E, portanto, às vezes eu trabalhava 10, 11 horas, mas aquele bocadinho, quando eu ia para casa, estava no telemóvel. E sim, realmente a minha felicidade chegava quando eu fazia, a partir das 8 da noite, o meu trabalho FM. E então, como tu sabes, não é? Que sempre me acompanhaste em todo o processo e acompanhas, eu falei contigo, Vera, já não estou feliz onde estou, já não me sinto realizada onde estou. E então, aquilo que eu tinha falado contigo é que pelo menos eu tinha que tirar 2 vezes o meu ordenado. Porquê?
porque nós nunca tivemos nada do outro lado e às vezes ficamos com medo, sabes? Aqui é que há algum receio e se funciona e se não. Mas foi o tempo suficiente para eu perceber que funciona, que não devia ter tido aquele receio, mas também tinha que ter um crescimento aqui, um crescimento mental que eu não tinha. E isto acho que era necessário este processo. Quando eu falo com os meus clientes, Vera, que eu vou abandonar a profissão, teve gente que me chamou de maluca, teve gente que achou que não seria a opção correta. Mas aquilo que eu digo é, nós só temos uma vida. E se a FM estava-me a dar um mundo que eu nunca tive, porque é que eu não ia optar pela vida que eu podia ter? E eu recordo-me perfeitamente que é em 2019, em dezembro, que eu digo à minha patroa, ex-patroa, neste caso, que vou sair do trabalho. Ela chorou de cara lavada. Porquê? Porque a Daniela fazia cabeleireiro, a Daniela fazia estética, eu fechava a caixa, se fosse para ficar 2, 3 horas e não dizia que não. Mas aquilo que eu disse a ela foi, não prendam as asas de quem quer voar. E naquele momento já não era feliz lá. E hoje em dia falo muito com ela e ela diz que realmente vê quando eu estou aqui no meu trabalho que é isto que eu vibro, ok? E então, em janeiro, quando vamos, portanto, vamos ao evento que tu falas sobre as duas raposas, a decisão já estava quase toda tomada, aquilo, eu ouvi muitos discursos, mas sabes tu, Vera, tu és tu, ok? E então eu recordo-me perfeitamente, eu não posso estar aqui com duas raposas e tenho que escolher o que me apaixona todos os dias. E então a Daniela de agora é uma Daniela realizada, que gosta do que faz, menos envergonhada, que agora não se cala, não é? Na altura estava sempre calada, e que gosta mesmo de transformar a vida das pessoas em todos os sentidos. É esta a Daniela de agora. Sem dúvida, sem dúvida, e para mim é muito bom, e tu sabes, já conversámos muitas vezes nisso, porque realmente tu tens uma transformação interior, portanto, uma transformação pessoal, um crescimento pessoal, gigante, gigante, portanto, não tem nada a ver, efetivamente, a Daniela de lá atrás e a Daniela de agora. Entretanto, desde esse evento já passou um ano e estás quase, quase a fazer um ano que realmente estás a desenvolver FM a tempo inteiro. Daniela, mas e às vezes as pessoas dizem-nos muito isto, e tenho a certeza que também já ouviste dizer isto, que é, mas eu gosto muito daquilo que eu faço. Porque às vezes, se calhar já contaste aqui a tua história, e isto já aconteceu comigo, por isso é que eu estou aqui a falar nisso, em que eu digo, decidi fechar a minha loja, não é? E desenvolver esta oportunidade a tempo inteiro. E há muitas pessoas que me dizem, mas eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu até costumo dizer, eu também, eu ainda hoje sou uma apaixonada pelo artesanato, mas já não faz sentido para mim eu ter aquele meu espaço, isso não faz sentido. Daniela, no teu caso, o cabeleireiro era algo que efetivamente te apaixonava ou simplesmente era a forma de tu ganhares alguma coisa para pagar as tuas contas? Como é que era? É assim, Vera, quando eu iniciei era mesmo isso que eu queria, mas depois, quando nós não temos reconhecimento, acaba aqui por ser um meio para nós termos as contas pagas. E chega uma altura que acaba por ser, ok, vamos ter que fazer. O que me apaixonava mesmo era conviver com as pessoas, ok? E realmente chega uma determinada altura que eu fazia por fazer. Pronto, a luz hoje cá em casa está desta forma, mas a gente continua, ok? Isto tem sido assim o dia inteiro, não é por aí. E então, como eu estava aqui a dizer, portanto, já o fazia por fazer. Confesso que neste período de tempo, portanto, faz em março, ou seja, para o mês que vem faz um ano que estou em casa, e Vera, não tenho saudades nenhumas. Até a minha própria mãe, que sabe, não é, que acompanha este processo todo, diz-me, filha, tu nem sequer tens tempo para pintar o cabelo da mãe. Não tem nada a ver com isso, porque eu até arranjo tempo e sabes, tenho todo o tempo do mundo. Mas é não ter saudades disso. E quando tu me falavas que fechaste a loja, eu dizia, mas será que ela não tem saudades? E lembras-te que eu falei disso. Hoje em dia eu percebo, ok? Pronto, o Tiago diz aqui tu és a própria luz. Obrigada, Tiago. Pronto, isto está assim. Eu lembro-me que agora, depois de estar em casa e depois de ter percebido que realmente é isto que eu quero fazer, que tenho pessoas que me perguntam, clientes, Daniela, não tens saudades? Tu tinhas tantos clientes. E eu tinha clientes, Vera, desde que eu iniciei, que me acompanharam durante a vida toda. Mas
aquilo que eu digo é que se as pessoas gostam de nós, têm que querer o melhor para nós. E sem dúvida nenhuma, tive algumas pessoas que não compreenderam, mas aqui o que não me controla não me afeta, não é? O restante, é claro que me vem mais nas redes sociais, não é? Vão mandando mensagem, Daniela, estás linda, Daniela, isto, o que é que tu fazes? Pronto. É isto sem que me realiza. Portanto, não tenho saudades, nem faço intenções de voltar. E o meu próprio cabelo, confesso que nem eu própria estico e tenho material aqui em casa. Portanto, peço aos outros para fazer. Isso identifico-me bastante, porque às vezes há pessoas que me dizem, mas fazes o artesanato em brincadeira, não é? Como hobby. Não, não. Alguém faz para mim. Já não faz Daniela, sentido. eu apanhei aqui a mensagem da Micaela, portanto a Micaela comentou aqui. Daniela, como foi deixar os teus clientes? O que é que tens aqui que podes dizer à Micaela? Então é assim, Micaela, deixar os meus clientes e tive que ter uma conversa com eles, porque sou muito ponderada nas decisões que eu faço. É assim, aqueles clientes que me acompanhavam ao longo do meu processo também perceberam que a Daniela gostava de começar a fazer mais o trabalho em part-time, que era na altura era part-time, do que propriamente a área de cabeleireiro. E eu fui muito sincera com cada um deles, aqueles que mereciam que eu falasse sobre isto, que eles perceberam e todos eles, ou quase todos, disseram: Daniela, se tu és feliz a fazer FM, então vai. Porque se tu precisas de voar, tu aqui estás presa. E foi o que eu fiz, tive uma conversa com cada um deles e claro que quando temos saudades das pessoas, nós vamos ter com elas nas mesmas, elas não desaparecem da nossa vida, ok? Portanto, é Exatamente. falar, exatamente, é falar com as pessoas para elas entenderem e tomarmos o nosso rumo. É assim que eu fiz. Até porque isto como tu dizes, é uma situação que há um crescimento, não é? Há um gosto que é desenvolvido, uma paixão que vai crescendo, não é? E acaba por tornar aqui essa decisão um pouco, se calhar, mais simples também. Já agora, temos aqui também a Alvete que está a colocar aqui uma questão que eu acho que também é muito importante. Eu acho que é também muitas das vezes o medo de algumas pessoas e quando nós também, quando elas percebem que nós que já fizemos aquele percurso e também nós tivemos aqueles medos, eu acho que isso também faz muito sentido. Portanto, a Odete pergunta, Daniela, qual foi o teu maior medo antes de tomares a decisão de, portanto, trabalhar FM a tempo inteiro? Não sei se naquele momento se ainda houve algum medo, mas... Eu queria perceber bem, no início, não é, se isto funcionava, se realmente dava o dinheiro que eu queria, ok? Medos, não chamo medo, era um receio do que é que as pessoas poderiam dizer da minha tomada de decisão. Mas ao mesmo tempo que eu senti este receio, eu senti uma grande força que tinha que arriscar, porque eu não queria ficar naquela vida que eu estava, eu queria ter uma vida melhor. Então, ou eu não enfrentava o medo e ficava onde estava e passava a minha vida a contar os tostões que ficavam, ou então eu arriscava porque eu sabia, e isto foi o que me deu maior certeza, cada vez eu tinha mais pessoas para perder peso, a comprar outros produtos e tinha uma equipa em crescimento e eu não me estava a sentir bem comigo mesma, não dar atenção à minha equipa. Se eu em part-time conseguia fazer este trabalho, em tempo inteiro só poderia dobrar. Medo eu não tinha receio. Porquê? Porque eu sabia que ia ser muito melhor quando eu começasse a desenvolver a tempo inteiro. E quando começo a desenvolver em tempo inteiro, eu recordo-me, portanto, eu ia acabar o meu trabalho dia 31 de março, mas começa o confinamento, não é? E o meu ex-patrão manda a gente para casa, devido aqui ao comunicado do Albuquerque, dia 17 de março. E lembra-me que nós já tínhamos falado aqui da agenda, de fazermos tudo a esta organização. Quando eu chego a casa, primeiro fui sair do espaço. Isto foi um sentimento assim estranho, ok? É a última vez. Porquê? Porque não consegui me despedir de ninguém porque o Covid mandaram-me para casa e tive que ir para casa, ok? E então foi assim um sentimento estranho. Quando eu chego a casa, a primeira coisa que eu faço é abrir a agenda e coloquei trabalhar FM a tempo inteiro. A partir daí, a minha sogra na altura, que estava a morar com a minha sogra, até achou que estava maluca, que estava em casa aos pulos. Porquê? Porque era o que eu queria fazer. Portanto, não tenham receio. Não tenham receio,
tudo tem o seu tempo. E todos vocês vão saber quando é que têm que dar esse passo. E como diz aqui a Márcia da minha equipa, se dá medo, vai com medo mesmo que tudo se resolve. Exatamente. Muito bem. Bem, acho que entretanto, elas também, temos aqui a Mónica, que ainda inclusivamente estava a dizer que já se identificava um pouco com isso, porque também está a desenvolver o negócio, portanto, a part-time, portanto, com os bocadinhos também que vai tendo. Portanto, Daniela, assim para terminarmos aqui, Sim. que mensagem tu darias a estas pessoas que nos estão aqui a ver? Para já, em primeiro lugar, que entrem aqui no teu desafio, porque tu sabes que és uma excelente líder, tu acompanhas e tu sabes que eu gosto muito de ti, nós não é só uma relação patrocinadora e o resto, não é? Nós somos amigas, já passámos aqui férias, muitos bons momentos, sabes muita coisa de mim, como eu também sei de ti, portanto acabamos por ser uma família. Para aceitarem o teu desafio, porque sem dúvida nenhuma vão conseguir realizar sonhos, porque tu fazes por isso, tu vibras com isto, e que não têm nada a perder, porque não têm mesmo nada a perder, porque se estamos numa situação em que estamos em confinamento, se estamos numa situação em que estamos em casa e nos falta dinheiro, porque há muita gente em layoff, não é? Que houve aqui muitos cortes, ou se estamos em casa mesmo desempregados, ou que não temos trabalho neste momento por outras situações da vida, então abracem este desafio, porque sem dúvida nenhuma vai transformar a vida de vocês. Eu tenho um ordenado de 595 euros. Hoje em dia vivo com um rendimento mensal de 3.800. Ainda não fiz 3 anos na empresa. Eu, Daniela, envergonhada, nunca estaria ver numa live a falar sobre isto. Portanto, se é possível, eu conseguir, tu vais dar todas as ferramentas, o passo a passo, vais ensinar, por isso aproveitem, porque há oportunidades únicas e esta foi a minha oportunidade de ouro. Portanto, não têm nada a perder, aproveitem, é gratuita a formação, só precisam é de uma caneta e de uma caneta e de um papel para escrever tudo. Por isso, aproveitem o máximo. É isto que eu digo. E transformem as vossas vidas. Isso mesmo. Daniela, já agora ainda vou-te aqui perguntar, temos aqui a Sónia também a fazer uma outra pergunta. Ok? Portanto, eu penso que tem a ver com este tempo aqui, portanto, ela diz, oi, que me fugiu aqui, nunca te arrependeste dessa decisão, Daniela? Não, nunca mesmo. Nunca mesmo, e eu devia ter querido perder peso mais cedo, mas eu acho que tudo tem o seu tempo de ser. Não, não me Nada. arrependi, nada acontece por acaso, não me arrependi nem me arrependo porque todos os dias eu faço a minha melhor versão, todos os dias eu trabalho com a minha equipa, com os meus filhos e está nas nossas mãos, não é? Nós querermos atingir os nossos próprios objetivos, o porquê é sempre muito importante, por isso nunca me arrependi nem me arrependo porque eu faço o meu próprio horário, eu é que faço, eu trato do meu negócio e antes eu tinha um horário para cumprir, tenho um patrão, um ex-patrão neste caso, que nunca agradecia nada, portanto a resposta é não, não me arrependi em momento nenhum. Muito bem. Ora, e hoje ficamos por aqui, mas a Daniela ainda tem muito para nos contar. Daniela, acho que vamos ter que combinar um outro dia para, Sim. para passarmos e contarmos aqui muito mais da tua história, porque realmente tem aqui muita coisa que podemos contar, porque realmente tu tens aqui muita superação, há um crescimento pessoal gigante, e como eu também costumo dizer, é muito importante este crescimento pessoal para que também haja um crescimento profissional. E sem dúvida o teu crescimento pessoal e profissional sobem muito, muito de mão dada e é sem dúvida um exemplo maravilhoso, uma inspiração para mim todos os dias. Portanto, é muito bom ouvir-te, mesmo conhecendo a tua história, eu adoro sempre conversar contigo, ouvir-te, contá-la, porque realmente é uma inspiração enorme. Portanto, para todos vocês que possam estar numa situação complicada devido a todo o confinamento, ou que simplesmente não se sentem motivados no vosso trabalho, apenas dá para pagar contas e há aí sonhos arrumados, porque temos sempre sonhos e se não temos é irmos em busca deles, porque sem sonhos a vida não tem, como alguém diz, uma vida sem sonhos é como um jardim sem flores, não é? É um bocadinho isso, portanto, a vida sem termos sonhos não faz qualquer tipo de sentido, por isso sonhem e realizem, ok? Então, já sabem, dia 8
iniciamos um desafio de 15 dias. Para isso, basta enviarmos aqui uma mensagem no Instagram, no Facebook, basta contactar-nos por aí, portanto, para iniciar este desafio de 15 dias, na próxima segunda-feira, dia 8. As inscrições estão abertas até segunda-feira, às 13 horas, ok? Portanto, não deixem passar esta oportunidade, ela é gratuita, totalmente gratuita, a vossa inscrição é gratuita, portanto, não percam esta oportunidade e transformem a vossa vida, ok? Amanhã estaremos aqui então com mais uma história extremamente inspiradora, portanto, uma pessoa que também já começou a transformar a sua vida, portanto, está connosco há um pouquinho menos de tempo e já participou num desafio e então ela vai-vos falar também como é que são estes desafios e o que é que eles mudam na vida de cada pessoa. Portanto, não percam amanhã e vejam nas minhas stories quem vai ser a minha convidada de amanhã. Daniela, uma vez mais, muito obrigada por estares aqui este bocadinho comigo. Obrigada, eu. Incrível com estas pessoas maravilhosas. Portanto, é isto. Aguardo por vocês amanhã aqui, às 20 horas e 7 minutos. E vejam nos meus stories quem é que vai ser a minha convidada de amanhã. Até amanhã! Amanhã.